Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão sua esperança. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje no Evangelho já se começa assim com uma frase: os fariseus tinham um plano para matar Jesus. A coisa está endurecendo. Cada vez mais Jesus é um personagem incômodo. Um dos aspectos que Jesus é incômodo é esta imagem que ele tem de Deus, de um Deus misericordioso. Sabe, caríssimos, para um líder religioso anunciar um Deus que é duríssimo e assim poder controlar o seu rebanho, não façam isso porque Deus castiga, para muitos pais, para muitos chefes de diversos setores, a imagem ideal de Deus muitas vezes é essa, um modo de controlar as pessoas, de controlar as consciências. Então, quando Jesus, por exemplo, no Evangelho de ontem, fala para os seus discípulos, autoriza os seus discípulos naquele gesto de pegar o trigo do campo em um dia de sábado, e vai citar o profeta que eles conheciam, mas não citavam muito essa parte, que quer a misericórdia e não o sacrifício. Isso então é um rabi incômodo. Jesus era um mestre incômodo. E este mestre incômodo tem que ser eliminado, porque é um mestre que se faz escutar. Não é assim que dizia o de Jesus, que ele não fala como os outros, ele fala como quem tem autoridade. Então, de uma parte nós vemos, os fariseus têm um plano para matar Jesus. Da outra parte, o que faz Jesus? Jesus se faz presente no meio das multidões que vão buscar uma cura. Jesus os cura e impõe o silêncio. Então, de um lado, os fariseus que buscam a morte para Jesus. Do outro lado, Jesus que doa a vida para aquelas pessoas que estavam perdendo a vida. Então, aqui está a diferença fundamental de projeto. De um lado o projeto de ódio, do outro o projeto de amor. De um lado o projeto de guerra, do outro o projeto de paz. De um lado o projeto de vida, ao contrário, um projeto de morte, aquele dos fariseus. Do outro lado, um projeto de vida. Jesus que se doa gratuitamente. Jesus que serve. Jesus que não tem um projeto de poder. E é tudo isso que incomoda os fariseus. Somente Mateus, que escreve o seu evangelho para quem conhece o Antigo Testamento, vai citar o profeta Isaías para fazer como que uma exegese, uma hermenêutica, para explicar por que Jesus é assim. E ordenou-lhes que não dissessem que ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha atenção. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Esse é um dos cânticos do servo do Senhor, que nós encontramos no profeta Isaías. Esses cânticos, se vocês se recordam, nós escutamos todos os 4 na Semana Santa, mais de uma vez. Então, os cristãos, e nós encontramos isso sobretudo em Mateus, mas não só, eles, quando conheceram a pessoa de Jesus, eles identificaram que Jesus era esse servo que o profeta Isaías mesmo não sabia quem era, e que o povo de Israel às vezes pensava, é todo o povo de Israel, e às vezes pensava, se está falando do Messias. E os cristãos acolheram que esse era um discurso que falava sobre Jesus. Eis o meu servo.
o meu servo que anunciará com a força do Espírito. Eis o meu servo, no qual ponho a minha eleição. Porei sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. De fato, Mateus cita esse texto para dizer que, no momento que Jesus já está sendo ameaçado de morte pelos fariseus, ele não grita, não esperneia, não faz uma guerra para se defender. Jesus defende o reino de Deus, a mensagem do Pai, mas não faz o discurso para se defender. Então, nesse momento, o que Jesus faz, ele vai se interessar pelos sofredores, por aqueles que estão na doença, para que sejam curados. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Jesus não veio para tirar a esperança. Sabe que uma coisa que chama a atenção na pregação do Batista, quando está anunciando que o Messias está chegando, já chegou, é que é uma pregação muito dura. O Batista tem uma pregação do homem do deserto, duríssima, do homem da penitência. E Jesus não tem um episódio em que ele encontre uma pessoa que seja o mais pecador, o mais perdido, que ele não dê atenção, que ele não mostre afeto, não vá a encontro, não haja com misericórdia. Aonde ainda tem a possibilidade de que a chama possa reacender, que a pessoa possa voltar para o Senhor, Jesus está ali, dando atenção àquele filho perdido e usando as suas expressões que humanamente não tem nenhum sentido, mas no coração de Deus sim. Como o pastor que deixa 99 ovelhas por causa de uma, a mulher que faz festa por uma moeda. Então assim é o nosso Deus. E o texto de Isaías continua: em seu nome as nações depositarão a sua esperança. No nome de Jesus. No nome de Jesus, a nossa esperança. A esperança para nós, para que nós possamos fazer o sincero caminho de conversão. Quando nós vemos como o pecado se faz presente na nossa sociedade, como o pecado se faz presente em ambientes que nós nunca pensaríamos que fosse um ambiente de pecado. É nesse ambiente que, no primeiro momento, nós queremos julgar e não aceitamos, mas que Jesus se comporta como aquele que ainda tem esperança, que nós voltemos para o Pai. E é essa esperança do Senhor que nos robustece, que nos enche de energia, de pensar que um dia o Senhor finalmente com o seu reino vai vencer o pecado com o qual nós convivemos na nossa vida cotidiana, nas nossas comunidades, na igreja e no mundo. Que o Senhor possa nos encher de vigor, de esperança, para que nós possamos, a partir de nós, deixarmos transformar, para transformar a igreja, transformar o mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.